13 Atlas. O visitante cósmico volta aos holofotes. Você provavelmente já ouviu falar dele. O cometa interestelar que surpreendeu astrônomos em 2025. E que, agora, entre os dias 29, hoje, e 30 de outubro, amanhã, volta a ficar no ponto mais próximo do Sol, em uma passagem rara e fugaz. Fique comigo para saber tudo sobre ele e no final se surpreenda. Ele não veio de Júpiter, nem de Netuno. Ele veio de muito mais longe, das profundezas do espaço interestelar. Um fragmento perdido de outro sistema solar. Um visitante que viaja há milhões de anos e que, por acaso, cruzou o caminho da nossa estrela. Mas antes de entender o que o torna tão especial, há algo curioso no próprio nome dele, 13 Atlas. Esse código não é aleatório. Ele revela quem ele é e de onde vem. O número 3 indica que ele é o terceiro objeto interestelar já descoberto pela humanidade. O I vem de interestelar, usado pela União Astronômica Internacional para classificar corpos vindos de fora do nosso sistema. E o nome Atlas vem do telescópio que o encontrou, o asteroide Terra Impact Leste Alert System, um projeto do Havaí que monitora o céu em busca de asteroides perigosos. Antes dele, tivemos um Oumuamua, descoberto em 2017. Um misterioso objeto em forma de charuto que muitos chamaram de sonda alienígena. Depois veio 2 Borisov, em 2019. O primeiro cometa interestelar confirmado, mais parecido com os cometas que conhecemos. E agora, 13 Atlas, o terceiro mensageiro vindo das estrelas. Cada um trazendo uma nova peça do quebra-cabeça cósmico. Para entender o impacto dessa descoberta, precisamos lembrar o que significa um objeto interestelar. São corpos que não nasceram aqui. Foram formados em outro sistema estelar, ejetados por forças gravitacionais ou colisões, e lançados ao vazio entre as estrelas. Eles podem viajar por milhões, até bilhões de anos, até cruzarem, por puro acaso, o caminho de outro Sol, como o nosso. É como se o espaço nos enviasse uma garrafa com uma mensagem dentro. E essa mensagem vem de outro mundo. Há até especulações de que ele seria um objeto gigantesco enviado por uma civilização que já deixou de existir há muito tempo. Os primeiros cálculos mostraram algo em comum. Sua trajetória era hiperbólica, ou seja, ele não orbita o Sol. Ele está apenas de passagem e nunca mais voltará. A cerca de 93 mil quilômetros por hora, rápido o bastante para escapar da gravidade solar. Ele vem da direção da constelação de Lyra, e provavelmente já viaja há milhões de anos desde que foi expulso de outro sistema. O mais impressionante, porém, é sua composição. 8 vezes mais dióxido de carbono do que água. Isso indica que ele se formou em ambientes muito frios, talvez nas bordas de um sistema estelar ou ao redor de uma estrela de baixa temperatura. Em outras palavras, o 13 Atlas é quimicamente diferente de qualquer cometa do nosso sistema solar. E é exatamente agora, entre os dias 29 e 30 de outubro de 2025, que ele chega ao ponto mais próximo do Sol, o chamado periélio. Nessa fase, o calor solar faz o gelo e o gás se expandirem, criando uma cauda brilhante e liberando partículas para o espaço. O problema é que por causa do alinhamento com o Sol, o 13 Atlas não pode ser visto a olho nu da Terra. Mesmo assim, telescópios espaciais como o SOHO, o Estéreo e o Solar Orbiter estão captando imagens e espectros de luz. Alguns desses dados ainda estão sendo processados, mas há expectativa de que ele mostre uma atividade fora do comum, talvez até uma ejeção repentina de gases ou fragmentos. A principal dúvida dos cientistas é: de onde exatamente veio o 13 Atlas? As simulações indicam que ele pode ter se originado em um sistema binário, com 2 estrelas orbitando uma a outra. Nesse tipo de sistema, as forças gravitacionais são tão intensas que podem ejetar cometas e asteroides para o espaço interestelar. Outra hipótese é que ele seja o resto de um planeta destruído, um fragmento congelado que carrega a assinatura química de um mundo morto. Seja qual for o caso, ele é uma cápsula do tempo.
um pedacinho de outro sol, de outro lar. Comparado aos seus predecessores, o 13 Atlas ocupa um lugar curioso na história. Oumuamua 1i não tinha cauda e refletia a luz de forma estranha, levando alguns a especular que fosse uma estrutura artificial. Borisov 2i, por outro lado, era um cometa clássico, com cauda de poeira e gelo, mas extremamente veloz. O 13 Atlas parece uma fusão dos dois. Tem aparência de cometa, mas comportamento anômalo e composição incomum. Estudá-lo é mais do que uma curiosidade astronômica. Ele é uma amostra física de outro sistema estelar. Analisar sua luz e seus gases ajuda a compreender como os planetas e cometas se formam em ambientes diferentes do nosso. Alguns cientistas acreditam até que a vida poderia viajar assim, escondida em partículas de gelo interestelar, uma teoria conhecida como panspermia cósmica. Quando o 13 Atlas se afastar do Sol, ele desaparecerá para sempre no escuro. Mas o que deixa para trás é mais importante que sua passagem. Uma lembrança de que não estamos sozinhos na galáxia, que existem outros mundos, outras histórias, e que às vezes, um simples fragmento vindo de longe é o suficiente para nos fazer olhar para o céu com novos olhos. Alguns chamam isso de coincidência cósmica. Outros levantam hipóteses ousadas. É um cometa? Ou uma nave que está visitando outros mundos? Para a ciência, este é apenas o terceiro objeto interestelar já observado. E você? O que acha? Coloque nos comentários. Aproveite e se inscreva no canal e dê seu like, compartilha. 13 Atlas, o viajante interestelar que cruzou o nosso caminho. Um forte abraço, sempre trazendo a verdade. Até o próximo vídeo.